Então, no nosso livro, estamos na 11ª lei, vamos até a 16ª lei, vamos descobrir todas as leis. No final você vai descobrir que na verdade existe uma lei secreta. Existe a 17ª lei, que não está escrito aqui, tá? Ó, o Nicolas Magalhães, primeira vez vindo à live, a Rocha Primo, é nóis, Nicolas. A gente vai até a 16ª lei, né? Mas o que a gente vai perceber no final? Vai ter uma grande revelação aqui para você, que é o seguinte: na verdade, no livro, por mais que ele termine na regra de ouro, né, a lei de ouro, na verdade, temos uma 17ª lei. Mas eu conto para vocês quando terminar, e é de Napoleon Hill, não é uma interpretação, é de Napoleon Hill, mas não está aqui nesse livro, tá? Mas vocês vão entender, tá? Então a gente já falou aqui do objetivo principal definido, a gente já falou do mastermind, autoconfiança, hábito de poupar, iniciativa e liderança, imaginação, entusiasmo, autocontrole, hábito de fazer mais do que você paga para fazer, personalidade agradável, que foi ontem, não é? Ontem foi animal a live, né? Personalidade agradável, cara, me diverti muito na live de ontem. O mapa mental, para quem viu, tá animal, tá muito legal de ver, tá? E aí temos a lição 11, a lei 11, que é o accurate thought. Accurate thought, ou o pensamento preciso, né? Ou pensar com exatidão, tá? Pensar com exatidão, essa daqui é a lei 11, tá? Então eu vou começar. Então todo mundo já clica aqui no aviãozinho, né? Você está meio deitado, você está acordado, você está sentado, já clica aqui no aviãozinho, aí vão aparecer uma lista de pessoas, você pega essa lista e você manda para as 7 primeiras pessoas que aparecerem, tá? Ó, chegou a Chapeuzinho Vermelho dançando. Ai, meu Deus. Ô, amor, vem cá, vem dar oi pra turma aqui, amor, faz tempo que você não vem dar oi pra galera. Você sabia... Vem ver um negócio, deixa eu te mostrar aqui no celular. Você vai ficar preocupado aqui quando você ver. Vem cá. Cheguei. Venha, moça. Eu tô enxergando. Venha, moça. Ai, meu Deus do céu. Olha o que eu vejo de manhã. Olha o que eu vejo de manhã. Dançando aqui na minha frente. Ela vai ficar dançando aqui. Cadê? Olha aqui, pô, pra eu mostrar um negócio. O quê? Tá vendo o 4G? Não. O que isso significa? Ai, meu Deus, como assim? Tô no 4G. Não quero Meu conectar. Deus. E o Wi-Fi tá aqui, ó. No iPad. Cara, não sei. Turma, estamos no 4G hoje, então temos alto risco de periculosidade. Que medo. Alto risco de periculosidade, tá bom? Se der algum problema, enfim, eu não sei o que a gente faz, mas a gente dá um jeito, tá bom? Então vamos lá. Lei 11, pensar com exatidão, tá, mano? Pensar com exatidão, essa é a lei de hoje e vamos pra cima. Frase do dia. Independente da situação, tire uma lição. Aliás, quando eu leio 11, pensar com exatidão, ela faz sentido como uma lei, mas a gente fica pensando, caramba, o que eu vou falar para a turma amanhã? Sobre pensar com exatidão. O que eu vou falar sobre essa lei? Né? Bom, primeiro eu concordo? Concordo. Né? Vamos falar sobre o que é pensar com exatidão. Tá? Depois, vamos refletir o que a gente pode falar sobre isso que seja diferente e que de alguma forma agregue na vida da galera. Né? E eu acho que vocês vão se surpreender com a live de fato, tá? Então a frase do dia é: independente da situação, tire uma lição. O segredo da evolução está na reflexão. Beleza? Então, independente da situação, tire uma lição. O segredo da evolução está na reflexão. Então, independente da situação, ou seja, independente, não depende da situação, tá? Ou seja, tanto faz o que estiver acontecendo. Algo bom, algo ruim, algo desafiador, algo que você nunca passou antes, algo que você já sofreu, algo que dói, algo que não dói. Independente, não depende da situação, sempre tira uma lição. Por quê? Porque dá pra gente tirar uma lição de tudo que acontece. De absolutamente tudo que acontece. Tá? E ao tirar lições, a gente sempre sobe um nível. Sempre sobe um nível. Tá? E o segredo da evolução está na reflexão. Por quê? Lembra que a gente falou sobre o Ray Dalio? Que o mundo, ele faz várias coisas com a gente, sentimos dor de várias coisas. Então, eu vou apresentar um trabalho, aí as pessoas me dão uma nota 0, dói. Eu vou falar em público, as pessoas me humilham, dói. Né? Eu vou
fazer uma live, as pessoas não gostam, dói. Sei lá, eu vou fazer alguma coisa, não dá certo, dói. Então sempre tem um lado da dor. Mas depois da dor é preciso gerar a reflexão que o Ray Dalio propõe. Se você não reflete, você não evolui. Então, falei em público, fui humilhado? Tá, agora se eu refletir sobre isso, eu posso evoluir. Então, dor mais reflexão igual a evolução, tá? Então, investir, perder dinheiro, doeu, dói. Agora, se eu reflito, eu posso parar de perder da próxima vez, tá? Então, independente da situação, tire uma lição. O segredo da evolução está na reflexão, beleza? Essa é a nossa frase do dia. O que a gente vai ver hoje? Que a gente deve buscar a exatidão ao invés da precisão, né? Você vai entender isso daqui. Como ter um pensamento exato e não errar 2 vezes na mesma coisa. O problema do excesso de informação. Como separar o fato do ruído usando o second level thinking. Como ter um pensamento anticíclico e por que você deve buscar conselheiros e não apenas conselhos, tá? Então vamos lá. Começando. Do que adianta você ser preciso? Do que adianta você ser preciso se todas as suas tentativas elas vão fora do alvo? Do que adianta? Ou seja, o que importa é a exatidão. Então imagina assim, ó, você tem um alvo, beleza? Tem um alvo aqui, ó. Tá imaginando um alvo, mano? Tem uma bolinha aqui no meio, tem uma outra bolinha aqui em volta e uma outra bola maior aqui em volta, certo? Então imagina um alvo. Você tem aqui no meio, geralmente a cor do alvo dentro é amarela, não é? Acho que é amarela aqui, ó. Hã? Não sei. É preta? Vermelho. Vermelho? Mas eu não sei se é vermelho. Já tem vermelho, amarelo, branco e preto. Acho que é. Você vê que não deve ter uma regra para isso, né? Imagina que no meio, a gente sempre tem aqui, de fato, né, um grande foco. E aí a gente tem mais uma bola aqui e uma bola maior. Então imagina que a gente tem um alvo, né? Então o que pode acontecer? Se eu não tenho precisão e eu não tenho exatidão, significa que eu posso dar tiros em vários lugares aqui no alvo, tá? Em vários lugares, ou seja, não estou acertando em algum lugar específico, tá? Não estou sendo preciso e não estou sendo exato. Então os meus tiros estão espalhados no alvo, tá? Agora, imagina que eu posso ser muito preciso. Então imagina, eu pego aqui, ó, pá! Eu estou sendo muito preciso e estou dando todos os tiros no mesmo lugar. Aonde? Aqui fora do alvo. Aqui no lugar bem distante aqui, não no centro. Estou dando bem distante aqui, estou dando vários tiros no mesmo lugar. Só que está fora do alvo. Então eu estou sendo preciso, mas não estou sendo exato. Não estou acertando o centro. Estou dando vários tiros nesse lugar. Então eu posso ser preciso e exato. Aliás, eu posso não ser nem preciso nem exato. Então eu atiro em todo lugar, é uma bagunça de tiro. Não estou conseguindo acertar nada exatamente, tá? Ou eu posso ser preciso e não ser exato. Ou seja, eu vou metralhar um único canto aqui do alvo, ou seja, eu estou errando o alvo. Ou eu posso ser exato e não ser preciso. O que é ser exato e não ser preciso? É eu acertar tudo próximo do centro do alvo, mas pelo fato de eu não ser preciso, é eu bagunçar os meus tiros. Ou eu posso ser preciso e exato e dar todos os tiros no centro do alvo, tá? Então pensa que isso daqui funciona para nossa vida, tá? A gente tem 4 possibilidades: não ser preciso nem exato, eu ser preciso não ser exato, eu ser exato não ser preciso, eu ser preciso e ser exato. Então na nossa vida, tá? A gente precisa alinhar ambas as coisas. O que é a precisão? A precisão é o foco. É o focar numa única coisa. A exatidão, tá? É eu ser preciso na direção certa. Então não adianta eu fazer uma coisa ou outra. Se eu sou muito preciso, eu tenho muito foco, só que na coisa errada, eu estou indo para o lugar errado, então não vou colher nada. Então não adianta eu falar que eu sou focado, porque se eu sou focado na direção errada, eu não vou colher nada, tá? Se eu estou na direção certa, ou seja, eu sou muito exato, eu tenho um pensamento exato, mas eu não estou sendo preciso, eu vou ter tanta dispersão de energia que eu não vou conseguir chegar lá, tá? Então imagina que você está estando na bicicleta, tá? Vamos lá, imagina que eu estou na bicicleta. Estou na bicicleta, tá? E aí eu estou na Praia Grande.
Passei boa parte da minha infância na Praia Grande. Na Praia Grande, você tem um calçadão, né? Você tem um calçadão. Lá atrás, na época, não tinha, mas hoje tem, você tem um calçadão. Aí, de X metros em X metros, tem uma barraca, né? Não é barraca, como é o nome daquilo lá? Tipo, tem um quiosque, né? Aí vamos supor que a cada 500 metros tem um quiosque, né? Acho que tem assim no Guarujá também, várias praias tem. Tem um quiosque de 500 em 500 metros, você está em cima de uma bicicleta. Aí você está andando de bicicleta para a direita. Você quer chegar em Mongaguá. Imagina que eu queria ir para Mongaguá, eu era mais novo, tinha lá aquela máquina de dança, aí senhor primo rico ia lá e passinho da máquina de dança. Você imagina isso, mano? Passinho da máquina de dança. Então eu queria lá jogar ficha, passinho da máquina de dança. Eu queria lá jogar Street Fighter. E aí, quando eu queria jogar Street Fighter, eu botava uma ficha, e aí vinha um cara e falava, deixa eu te ajudar, que senão você vai perder. Aí ele ia jogar pra mim, ganhava as fases, aí ele perdia e falava, putz, desculpa, perdi. E aí ele ia e roubava minhas fichas. E aí eu ia na máquina de dança, achava que tava balando, eu lá, óculos, fundo de garrafa. Esse daqui é fundo de garrafa, mas aqui já é muito melhor, né? Óculos de cordinha e eu, pequenininho, Mongaguá. Meu sonho era ir pra Mongaguá. Então, beleza. Então eu estava indo de bicicleta em direção a Mongaguá. Ou seja, eu estava sendo exato. Eu estou indo na direção certa. Eu estou indo para Mongaguá, que é onde eu queria chegar. Só que aí no caminho, eu saía de manhã. Aí eu ia parando em todos os quiosques, por exemplo. Ah, não, agora vamos parar nesse quiosque. Não, agora vamos aqui na praia. Aí você para no outro quiosque. Aí você para no outro quiosque. Aí fala, cara, cansei de ir pela praia, vou pela avenida. Aí você pega, sai da praia, vai pra avenida. Aí depois você anda e fala, não, cansei, muito perigoso. Você volta pra praia. Aí você para no outro quiosque. Você, não, agora eu quero comer, não sei o que lá. Agora eu quero beber. Não, vamos no mar. Aí você chega de noite em Mongaguá. Cheguei no destino? Cheguei. Tive um pensamento exato nesse caso? Tive. Por quê? Porque eu estava no destino correto. Certo? Agora, vamos supor que eu não estou indo para a direita, estou indo para a esquerda. Direção oposta de Mongaguá. Mas eu não paro em nenhum quiosque, eu vou reto. Eu vou chegar em Mongaguá? Não vou. Mesmo eu sendo ultra focado. Agora, se eu estiver na direção certa que é Mongaguá e não parar em nenhum quiosque, eu vou chegar muito rápido. Eu aumento as minhas chances de chegar e eu diminuo as chances de perder no meio do caminho. Por exemplo, uma vez eu estava com a minha prima, a gente estava indo para Mongaguá de bicicleta e a gente parou num quiosque. Aí acho que era de noite, tá? E eu tinha um cabelão, eu já era, acho que, adolescente nessa época. E aí eu parei, eu e minha prima no quiosque. O que aconteceu? Juntaram uns trombadinhas ali da Praia Grande. Como que é o nome? Caiçara? Acho que são caiçaras, né? E aí os caiçaras, eu tava com o celular, tá? Eu e minha prima, aí uma bicicleta caiu. Eu já te contei a história, mano? Já. Cara, olha só, aí eu tava lá e minha prima, aí uma bicicleta caiu. Presta atenção nessa história, gente. Aí a bicicleta caiu. Sabe o que aconteceu? A bicicleta caiu e minha prima começou a dar risada. Ele falou, a bicicleta caiu sozinha, olha lá. Ele se divertindo. A bicicleta caiu sozinha. Cara, você não tem noção. Veio uns 10 moleques assim, ó. A gente tava sentado. Veio uns 10 moleques na minha frente, na frente da minha prima, de braço cruzado. E falou assim, o que você tá rindo da minha bicicleta? Eu falei, caramba. Eu falei, não, desculpa, não, cara. Que isso e tal. Aí veio os 10 moleques, roubaram a gente, começaram a dar porrada na gente. Pegaram pelo cabelo, eu tinha um cabelão na época. Pegaram pelo cabelo. E eu tava sentado. Começaram a dar bicuda e tal. Cara, roubaram tudo, né? Roubaram celular, roubaram tudo, né? E cara, e aí pra voltar a gente pegou um ônibus, né? E se eu não me engano, a gente não tinha dinheiro para pagar ônibus, o cara do ônibus deixou a gente entrar. Então, isso é o que pode acontecer quando você não é preciso. Você se expõe a esse tipo de situação, entende? Você se expõe a esse tipo de situação, né? Se você não para, você não se expõe a isso daqui, tá? Então, cara, se você vai direto, a chance de você evitar esse tipo de ruído no caminho é melhor, tá? Agora, é isso.
Essa história é a história exata para definir precisão, tá? E exatidão. Então você precisa ser exato e você precisa ser preciso, tá bom? Ó, amor, o pessoal tá falando, abraça ele pra gente aí. Não, olha como os caras se doem, né? Falar que caiçara é sinônimo de trombadinha foi pesado. Eu não falei isso, cara. Não coloca palavras na minha boca. Tinha uns caiçara, aí depois eu falei, tinha uns trombadinha, né? É porque eles são caiçara, mas tem uns caiçara que não são trombadinha. Obrigado, amor, pelo abraço. Mas olha só, é isso aí, cara. A gente pode focar, né? Eu tô falando sobre precisão e exatidão. Quando você diz isso que você disse agora, você está focando na coisa errada. Ao invés de focar na moral da história, você está querendo focar em algo e encontrar algum pelo em ovo nisso. Ao invés de aprender com a situação, refletir sobre isso, né? E talvez fazer uma crítica construtiva, ao invés de simplesmente colocar o que está dentro de você, que provavelmente é muito ódio, né? E quem apanhou fui eu, não foi você, e você está com ódio de mim por estar contando a história de eu ter apanhado. Então assim, é bizarro, né? Mas assim, continuando, precisão e exatidão, tá? Você precisa alinhar essas duas coisas, foco na direção certa, ok? Não basta só o foco, não basta só a direção certa. E aí a gente vai para os conselhos de Napoleon Hill. Pensar com exatidão é, segundo Napoleon Hill, errar com exatidão e acertar com mais exatidão ainda, tá? Então, tem uma startup que a gente investiu, né, no Grupo Primo e foi muito interessante porque um dos sócios, né, um dos sócios dessa startup falou uma coisa muito interessante. Falou sobre erros inéditos. Ele falou que no negócio dele, a empresa só pode cometer erros inéditos, tá? Só pode cometer erros inéditos, tá? Então tem dois tipos de erros, tá? Você tem os erros inéditos e os erros não inéditos. Os erros inéditos são erros frutos da ignorância, da falta de conhecimento, da inexperiência, o que é compreensível, tá? O que é compreensível, beleza? Agora, o erro não inédito é um erro que é sua responsabilidade, a culpa é sua e não dos outros, né? Ele poderia ter sido evitado, porque você já passou por isso ontem. Então, você geralmente tem dois tipos de erros, aquele que já foi cometido antes e aquele que nunca foi cometido, tá? Então, vamos lá, como não errar duas vezes na mesma coisa? Como não errar duas vezes na mesma coisa? Porque você concorda que erro inédito é aceitável, por mais que não desejável, e erro não inédito é abominável, tá? E muitas vezes é irrepreensível, porque você já tentou repreendê-lo no passado e como não conseguiu, você errou, tá? Então temos algumas formas de evitar os mesmos erros. Primeiro, pensar antes de executar, né? Parece óbvio, né? Tem algumas obviedades no meio disso tudo aqui, né? Pensar antes de executar. Mas qual que é a lógica de pensar antes de executar? O Neymar, ele tem tempo, né? Se bem que botar uma polêmica com o Neymar agora, mas o Neymar, ele tem tempo de pensar antes de executar um drible? Sabe que ele tem tempo? Ô, Marzinho, tira isso daí do Tarantas, por favor. Vocês estão tão em Tarantas. Ô Tarantas, chega aí, vem cá. Vem cá, você para com esse negócio aí. Isso. Tá com dois brincando na boca. O Taranta, gente, aqui é engraçado, que ele bota dois brinquedos na boca, parece um hamster assim, ó, pro Chico não brincar com o brinquedo dele. É engraçado demais isso. Então, qual que é a lógica de pensar antes de executar? O Neymar não tem tempo de ele preparar o drible dele. Não tem tempo, né? Ele só executa. Então, ele pensa aonde? Ele pensa no treino, né? Então, no treino ele pensa. No treino ele pensa, ele treina. Então ele pensa, cara, acho que faz sentido eu fazer isso. Aí o treinador fala, faz sentido você fazer aquilo. Então ele vai pensando e treinando. Quando chega na hora do jogo, ele só executa. Ele não tem tempo de pensar. O cara vem pular em cima dele. Cara, você acha que ele vai pensar? Não, ele já treinou isso, já pensou antes e agora ele executa, tá? Então, o Sun Tzu, na Arte da Guerra, ele fala o seguinte, aquele que se empenha a resolver as dificuldades, resolve-as antes que elas surjam.
antes que elas surjam. Então, a lógica de Sun Tzu é: aprenda a lutar antes de ir para o campo de batalha. Tá? A segunda forma de você evitar, de fato, errar na mesma coisa é criar um cemitério dos erros. E olha que interessante esse conceito, né? Eu comecei a olhar para isso recentemente, e essa mesma startup deu esse conselho, achei muito legal, que é o seguinte: cria um cemitério de erros e só se permita erros inéditos. Tá? Então o que é o cemitério de erros? Né? Cada erro é uma nova cova. Tá? Então você precisa enterrar cada um, né, desses erros para que você nunca mais volte a cometê-los. Então errou uma vez, cara, coloca um erro no papel e guarda. Errou outra vez, coloca no papel e guarda. Errou de novo e foi a mesma coisa que antes, não pode acontecer. Tá? O erro ele já está no cemitério, você não pode errar de novo. Ele já está naquela cova. Né? Então a lógica, né, deixa eu tirar um pouquinho os comentários. Então a lógica, gente, a lógica é: só se permita erros inéditos e tenha um cemitério de erros. Então tem várias coisas que eu já tentei na minha vida, né, na internet, por exemplo, e eu sei muitas das coisas que não deram certo. Então eu vou colocando todas essas coisas no cemitério de erros. Tá? Isso aqui vai me fazendo aprender. Tá bom? E quando a gente fala de cemitério de erros, é por isso que eu gosto tanto de ler, por exemplo, a Bíblia. Porque você tem um cemitério de erros, você tem 1 bilhão de erros que já foram cometidos lá. Você já tem quem mentiu, quem traiu, quem matou, quem roubou, né? Quem foi vaidoso, quem sucumbiu ao poder, quem sucumbiu à fama, quem sucumbiu à grana, né? Quem amou, quem não amou. Você tem todas as possibilidades de erros que já aconteceram antes lá, e você vê exatamente o que aconteceu com cada um desses erros. Né? Então já existem erros alheios, e você pode aprender com seus próprios erros, né? Ou você pode elevar o seu grau de consciência, né? O que a gente chama de grau de sabedoria. Ô, Meliância! Olha ele do seu lado, Terence. Ah, não é possível, ele tá com medo, Chip. Ele tá com o rosto na boca. Ah, meu Deus, pronto. Ou você pode aprender com erro alheio, tá? Por isso que é importante você criar um cemitério dos erros para não cometer os mesmos erros, tá? E quando você é um líder, você tem um time, eu vou te passar um conceito que a gente leva aqui no Primo, tenta levar à risca pelo menos, tá? É o conceito do direito a volver. O que é o direito a volver? Direito a volver é um conceito, né, que Sun Tzu conta, onde ele tem basicamente um general sendo treinado, ele tem mulheres sendo treinadas pelo general, e aí o general dá uma ordem para as mulheres e fala: direito a volver. Aí era para as mulheres virarem, elas não viram. Aí elas começam a dar risada dele. E aí o Sun Tzu fala: olha, a culpa é sua, faz de novo. Aí fala: direito a volver. Aí é para elas virarem, elas não viram, dão risada. Aí ele fala: agora a culpa é sua, faz de novo. Direito a volver, elas dão risada. Aí o Sun Tzu fala: olha, antes a culpa era sua, depois a culpa era delas, né? Você tentou de novo, não deu certo, corta a cabeça delas. Direito a volver. Então, se o seu liderado comete o mesmo erro, não dá para você aceitar. É o mesmo erro toda hora, direito a volver. Quer dizer que é um conceito nosso de que, poxa, errou uma vez, a culpa é do líder, errou outra vez, a culpa é do time, errou de novo. Cara, não dá para aceitar, né? Porque aí a gente não está tendo progresso, beleza? Não estamos tendo progresso, tá? Então, dizer sim para tudo vai te fazer absorver todas as informações do mundo. Dizer sim para poucas coisas vai te fazer absorver as informações mais relevantes, tá? Qual que é o problema? A gente está na era da informação. Então, se você disser sim para tudo que aparece, cara, você vai ter um excesso de informação, você vai ter um excesso de ruído e você vai tomar decisões ruins. Qual que é a dificuldade nos investimentos? É você separar o que é ruído, né, do que de fato é informação relevante. O que é ruído, o que é informação relevante. Então, quando você fala de bolsa de valores, por exemplo, vou te dar um exemplo de Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil, no dia 1 de fevereiro de 2021, tá? O preço de Banco do Brasil, né, BBAS3, estava em R$ 34,30. No dia 1 de abril de 2021, teve uma troca de presidente. No dia 1 de abril de 2021, tá? Ou seja, 2 meses depois daquele preço de R$ 34,30,
Banco do Brasil caiu 12%. Mudou algo na prática? Putz, não mudou essa troca de presidente. Por quê? Porque desde 1995 até 2022, o Banco do Brasil já trocou de 21 presidentes. Você tem noção? O Banco do Brasil trocou de 95 até 22, 21 presidentes, quase que um por ano. Tá? Então o tempo todo a gente fica olhando para as coisas e, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Calma aí, o que é fato? Fato é, todas essas trocas, né, claro que geram um tipo de instabilidade, mas não é como se fosse uma grande novidade no Banco do Brasil e ele sempre sobreviveu. Ou seja, isso aqui significa de alguma forma que tem lá o seu processo que funciona, que tem a sua herança de clientes que de alguma forma utilizam o banco, que de alguma forma tem alguma interferência governamental que faz aqui funcionar, não sei. Né? Então a gente fica olhando para ruídos o tempo todo e toma decisão com base em ruído ao invés de tomar decisão com base em fato. Então quando você pega capas de revista, cara, geralmente quando eu faço em algum treinamento, né, em alguma palestra, eu mostro as capas de revista ao longo da história. E aí você tem uma capa de revista assim, ó, Brasil decola, bolsa nas alturas, a bolsa cai. Aí você tem, o Brasil estragou tudo, bolsa na baixa, a bolsa sobe. Né? Brasil no atoleiro, bolsa na baixa, a bolsa sobe. Né? O Brasil top inflação, ferrou, vai explodir, a bolsa sobe. Né? Então, geralmente a gente fica olhando para o ruído ao invés de olhar para o fato. Tá? Isso aqui gera muitas oportunidades. Como que é uma das formas de a gente aproveitar grandes oportunidades? Tá? Uma delas é simples, é eu utilizar do segundo grau de pensamento. Então, eu sei que agora é 5h36 da manhã, vamos fazer um exercício? Vou perguntar um negócio para vocês aqui. Ó. Pensem no número de 0 a 100. Não escrevam, pensem no número de 0 a 100. Tá bom? Agora, eu quero que vocês pensem em, se todos falassem o número de 0 a 100 que pensaram agora, qual seria a metade da média do número citado por vocês? Explodiu? Não conseguiu entender? Então imagina assim, ó. Se todos vocês estão pensando no número de 0 a 100 e na média, ó o Muzi aí. Muzi, faz esse exercício comigo, olha só. Você faz isso comigo, aí a gente mete um bíceps junto. Aí eu pego 2 quilos no bíceps aqui. Eu fiz tipo supino, né? O bíceps aqui. Olha só, então todo mundo pensa no número de 0 a 100. Tá? Vamos supor que todo mundo pensa em números que na média vão dar 50. Se eu falo, pensem num número que vai ser metade da média que todo mundo vai pensar, se você acreditar que a média do número que as pessoas vão dizer vai ser 50, logo metade disso é 25. Vocês entenderam isso? Tá, então qual que é a resposta para esse meu exercício? A resposta é 0. 0? Impossível, Thiago, porque se todo mundo vai pensar no número de 0 a 100, logo a média vai ser 50, logo metade da média vai ser 25. Então, qual que é o ponto? Você está certo ou você está errado. Por quê? Porque você está correto no seu pensamento, a sua lógica está certa, ela faz sentido, mas o problema é que esse é o primeiro grau de pensamento. Você parou no primeiro grau de pensamento. Por quê? Porque todas as pessoas vão pensar isso. Mas se eu te pedir para dizer a média do número que todos vão dizer, e você pensa, bom, todo mundo vai falar 25. Então você vai falar, bom, então vai ser 12. Aí você fala, não, mas então todo mundo é inteligente, vai para o segundo grau de pensamento e vai falar 12. Então eu vou falar 6, então eu vou falar 3, então eu vou falar... E você vai chegar em 0. Tá? Então a lógica, né, não é exatamente essa, mas para facilitar aqui o horário, né, a lógica é, se você chega no primeiro grau de pensamento, você vai falar, metade do número que todo mundo vai falar é 50, logo metade disso vai ser 25. Tá? Então a lógica é essa, primeiro grau de pensamento você chega aqui, segundo grau de pensamento você chega na metade da metade, terceiro grau de pensamento na metade da metade e assim por diante. Tá bom? Então, gente, assim, essa é a lógica que você precisa entender. A gente precisa ir para o segundo grau de pensamento. Então eu estou olhando para um cara que tem uma Ferrari. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para o cara da Ferrari e vou pensar o que todo mundo pensa. Primeiro grau de pensamento. O primeiro grau de pensamento é, Thiago, olha só, essa Ferrari é muito legal, que carro incrível. Deve fazer de 0 a 100 em não sei quantos segundos, em 3 segundos, sei lá. Esse é o primeiro grau de pensamento. Que carro caro, né? Qual que é o segundo grau de pensamento? Nossa, essa Ferrari é incrível, que carro caro.
o que será que o motorista fez para poder comprar esse carro? Né? E aí você pensa, bom, o que o motorista fez para comprar esse carro? Aí depois você fala, o que será que eu posso fazer para ser mais parecido com o que o motorista fez para comprar o carro? Aí está no terceiro grau de pensamento. Agora você se pergunta, o que será que eu posso começar a fazer agora para eu começar a fazer algo parecido com o que o motorista faz, para que eu possa fazer o que o motorista faz, para que eu possa ter o que ele tem? Quarto grau de pensamento. Então você vai expandindo o seu grau de pensamento. As pessoas, de uma forma geral, elas ficam no primeiro grau de pensamento. Tá? E você deve expandir o seu grau de pensamento e pensar sempre num segundo nível. Então a aplicação prática para os negócios, né, para a Bolsa de Valores é assim, ó. Caramba, a Bolsa de Valores ela caiu 21% nesse ano. Então imagina. Aliás, ô músico, eu quero você no nosso podcast, hein, cara. Venha nos visitar aí. Tô precisando de umas dicas suas para ficar monstrão, para ficar... Olha lá. Ó o bíceps como vai. Ó. Então olha só, a bolsa caiu 21% no ano. Se a bolsa caiu 21% no ano, tá? O que você pensa? Bom, caiu 21% no ano. Tem eleições esse ano, tá? Tem crise. A economia tá ruim. As pessoas acham que as empresas vão quebrar, tá? E elas estão com medo. O primeiro grau de pensamento é, cara, você tá maluco, eu vou fugir completamente da Bolsa de Valores. A bolsa está caindo, crise, eleição, tá tudo errado. Qual que é o segundo grau de pensamento? Caramba, se todos pensam assim, será que tem oportunidade no mercado de comprar barato? Tá? Então a ideia é, o primeiro grau de pensamento é, tá todo mundo perdendo. A bolsa está em crise, a economia pode colapsar. Primeiro grau de pensamento, estou com medo, vou fugir. Segundo grau de pensamento, já que todo mundo está pensando assim, será que os preços já não estão refletindo o medo da sociedade? Logo podem representar uma oportunidade para mim? E aí você se pergunta, quem ganha dinheiro? Aquelas pessoas que compram na alta ou na baixa? A alta, temos muita animação. A baixa, temos muita depressão, muito medo, muito xingamento. Tá? Então vocês podem reparar que com a bolsa em baixa, os comentários, né, em anúncios, em vídeos sobre investimentos, em fotos, eles são mais agressivos, porque as pessoas estão com mais medo, estão menos contidas. E esse momento é um grande filtro onde você de fato pode começar a aproveitar oportunidades. Tá? Então existe um desgaste emocional maior, mas você aproveita mais oportunidades. Tá? E aí eu lembro que gravando, eu estava conversando com o Luiz Stuberger. Quem conhece o Luiz Stuberger aí? Ele é o gestor verde, um dos maiores gestores de todos os tempos, né? Se não for o maior, é um cara incrível. E aí ele estava comentando sobre o seguinte, ele fala que poucas pessoas vão atingir o nirvana do mercado financeiro. O que é o nirvana do mercado financeiro? Você tem as pessoas que ganham quando todos ganham. Você tem as pessoas que perdem pouco quando todos perdem. Você tem a pessoa que não perde quando todos perdem. E você tem a pessoa que consegue ganhar quando todos perdem. Isso daqui é o nirvana do mercado financeiro. É o maior tesão que existe no mercado financeiro. Tá? Ali, segundo... Claro que eu estou poeticamente traduzindo de outra forma, né, o que o Luiz Stuberger disse. Então, poucas pessoas vão fazer isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas pensam igual. A maioria das pessoas estão no primeiro grau de pensamento. Por exemplo, você está pensando com a cabeça de um trabalhador CLT. Então você fala, não, eu vou trabalhar, eu quero um salário, eu quero estabilidade. Esse é o primeiro grau de pensamento. O segundo grau de pensamento é, pô, mas se você está ganhando um salário, é porque vale a pena te pagar um salário. Se vale a pena te pagar um salário, é porque tem alguém ganhando lucro. E se tem alguém, então esse aqui é o segundo grau de pensamento. Eu quero ser o cara que ganha lucro. E o terceiro grau de pensamento é, se tem alguém ganhando lucro, poxa, o lucro não tem teto, o salário tem. Né? Então, aí você vai para o quarto grau de pensamento. Bom, mas quem faz isso hoje? Qual foi a jornada que essa pessoa trilhou? Como que eu poderia fazer parecido? Né? E aí você começa a expandir seu grau de pensamento. E aí, fazendo as perguntas para si mesmo, você vai, ao fazer as perguntas certas, realizar as atitudes corretas. Tá? O terceiro aconselhamento de Napoleão Hill é,
Não busque conselhos, busque conselheiros, tá? Os conselheiros, diz na Bíblia, né, que existe sabedoria na multidão de conselheiros, né? Na multidão de conselheiros não é multidão de conselheiros, se eu não me engano, né? Mas é no mar de conselheiros, como que é? Me ajuda aí, gente, como que está escrito mesmo? Porque os conselheiros, cara, eles olham para a sua situação e eles expandem o visiate deles. Eles expandem o visiate deles e colocam isso na sua vida. O que é o visiate deles? O visiate é o what you see is all there is. Ou seja, o que você enxerga, né, são as possibilidades de caminho. Quanto mais conhecimento, mais possibilidades de caminho, tá? Quanto mais conhecimento, mais você expande a sua visão. Então, se você traz um problema para um conselheiro, ele vai expandir a sua visão através do conhecimento que ele possui. Os conselheiros, eles te salvam de grandes enrascadas. Então, pega isso para você. Você tem um problema, você não vai falar como que eu resolvo, o que eu faço para resolver, quando que eu resolvo. Você vai se perguntar assim, ó, quem pode resolver? O quem é sempre o conselheiro. Aí, ó, não havendo conselhos, o povo vai, mas na multidão de conselhos há segurança. Boa. Então, quem pode resolver? O quem pode resolver são os conselheiros, né? Eu já contei várias vezes esse exemplo aqui, mas eu acho incrível, que é quando Moisés recebe um conselho de seu próprio sogro, que é Jetro, né? De como liderar, beleza? Então, por exemplo, pessoas buscam as ações que mais vão subir, elas se ferram. A maioria das vezes é um erro. O que deveriam fazer? A forma de encontrar uma maneira de investir. E não qual ação eu compro apenas. Como fazer isso? Tendo bons conselheiros. Ah, mas eu não tenho ninguém. Cara, tem. Todo dia você tem eu aqui, não te dizendo o que comprar ou exatamente o que fazer, mas te ajudando a pensar com a sua própria cabeça para você tomar suas próprias decisões. Ó a Carol Cantelli Generations e o Rick Chester aí na área. Caramba, saudades das nossas lives lá na Kansas, lembra, amor? Kansas 5 e 6, Carol Generations, super uhul e tal, resuminhos coloridos e Brick Nights e tudo mais, tá? Então, na era da internet, você pode ter bons conselheiros longe de você, tá? Bons conselheiros não são aqueles que vão te dizer exatamente o que fazer, mas vão ser aqueles que vão te ajudar a pensar e assim você vai poder tomar a sua própria decisão. Nunca delegue sua decisão, tá? Amor, bota a musiquinha para contar uma história aqui. Agora eu vou contar o momento mais esperado da live, que é a nossa historinha. Qual o nome da moça? Elsa Paris. O nosso grande momento da live. Aquela história que eu separo, que eu sei que vocês gostam, tá? Para vocês refletirem. Uma história rápida de 2 minutos. E aí a gente vai para o nosso dia, não é mesmo? Traz para mim aqui, amor, por gentileza. Amore! Estão preparados? Vou tirar aqui os comentários. Aproveitem esse momento. Então, olha só. Olavo era um funcionário que ele foi transferido de setor. E logo no primeiro dia, para fazer média com o novo chefe, ele saiu, né, foi conversar com o chefe. Aí ele falou: chefinho, o senhor nem imagina o que me contaram a respeito do Silva. Eles disseram que o Silva... Aí ele nem chegou a terminar a frase e o chefe dele interrompeu. Ele falou assim: pera aí, Olavo. Pera aí, Olavo. Porque o chefe era meu gago. Aí ele falou: pera aí, Olavo. O que você vai me contar? O que você vai me contar já passou pelo crivo das 3 peneiras? Peneiras? Que peneira, chefe? Né? Então o Olavo chegou e falou: que peneira, chefe? Aí ele falou: a primeira peneira, Olavo, é a peneira da verdade. Você tem certeza que esse fato é absolutamente verdadeiro? Aí o Olavo falou: não tenho não. Como que eu posso saber? O que eu sei foi que me contaram. Mas eu acho... E aí novamente o Olavo foi interrompido pelo chefe. Aí o chefe disse assim: bom, então sua história já vazou a primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira, que é da bondade.
O que você vai me contar, você gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? Aí o Olavo falou, claro que não, Deus me livre, chefe. O Olavo está assustado. Então, né, continua, chefe. A sua história... que é a peneira da necessidade. Convém contar, Olavo? Convém contar o que você vai me contar? Você acha mesmo necessário me contar esse fato? Ou passar esse fato adiante? Aí o Olavo falou, não, chefe. Não acho. Bom, passando pelo crivo dessas 3 peneiras, vi que não sobrou nada do que eu iria contar. Falou o Olavo surpreendido. E o chefe disse, pois é, Olavo. Já pensou como as pessoas seriam mais felizes se todos usassem essas peneiras? Diz o chefe sorrindo e continua. Da próxima vez em que surgir um boato por aí, submeta-se ao crivo dessas 3 peneiras, da verdade, da bondade e da necessidade, antes de obedecer ao impulso de passá-lo adiante. Essa é a nossa grande história. Quais são... O Olavo é um fofoqueiro, né? Olavo é um fofoqueiraço. Um monte de Olavo, vários Olavos, né? Qual é a moral da história? Pessoas inteligentes falam sobre ideias, tá? Pessoas comuns falam sobre coisas. Pessoas medíocres falam sobre pessoas. Vou repetir. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. O chefe de Olavo, que a gente já vê pela história que era um superior de Olavo, falava sobre ideias e conceitos, estava ensinando sobre a peneira, né? Pessoas medíocres falam sobre pessoas, é o que Olavo estava fazendo, tinha acabado de ser transferido de área, dificuldade de crescer, tá? E pessoas comuns falam sobre coisas, né? Então ontem eu vi uma coisa interessante que é, existem as pessoas pobres, ricas e prósperas. As pessoas pobres, elas falam sobre a falta do dinheiro que elas têm e a falta das coisas que elas não conseguem comprar. As pessoas ricas falam do excesso de dinheiro que elas têm e das coisas que elas compram, compraram ou que elas vão comprar. E as pessoas de prosperidade falam de suas visões, de suas ideias, seus planos para o futuro, tá? E o dinheiro ou suas experiências são consequência dessas realizações e concretizações da visão de futuro, tá bom? Pessoal, a frase de hoje é: independente da situação, tire uma lição. O segredo da evolução está na reflexão, tá? E só antes de eu finalizar e irmos para o nosso dia, eu tenho um único e último aviso para você, tá? Agora sobre o treinamento, você não mencionei nada dele hoje na nossa live. Hoje, eu diria que é o último dia para você tomar uma boa decisão em relação a isso. Porque hoje se encerra o desconto de R$500 para você se inscrever na mentoria do Meu Milhão. A partir de hoje, 11h59, você não tem mais o desconto, tá bom? Então, se você puder e estiver no momento certo, porque não é para todo mundo, estiver no momento certo, cara, aproveite, porque hoje é o último dia que você tem para aproveitar a inscrição na mentoria com esse desconto. Então, às vezes, converse com a sua família, converse com as pessoas mais próximas de você, tá bom? Vê se faz sentido. E aí, se você decidir se inscrever, o link está na bio do meu Instagram, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tamo junto. E amanhã é sábado, tem domingo. E esses 2 dias, eu tô ao vivo com vocês 5 e 6. Quem vai estar comigo, dá um soquinho aí na postagem que eu vou fazer agora no feed, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e tchau.